né? Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de participar de um RD Summit, um Salt Summit, né? Um evento bem parecido, assim. Então, além de palestras, né? Tem uma parte ali do evento também que ele é demonstrações, né? Ativações de marca, demonstração de produtos, demonstração de plataformas, assim, da própria Adobe, né? Então, basicamente, a temática do evento foi para falar sobre a experiência, né, que está cada vez mais personalizada, então, através de muita inteligência artificial, né, foi o tema mãe, assim, de todo o evento, né, para gerar essas experiências hiper personalizadas, para fazer conexão de dados, né, para usar a criatividade e a tecnologia ao nosso favor, né, para trazer um valor real para o público, né, que a gente se comunica. Então, basicamente, né, eles trataram bastante assim sobre como a inteligência artificial é uma aliada, né, da criatividade humana. Então, a inteligência artificial como uma parceira estratégica mesmo, que ela amplia a capacidade das nossas equipes, né? E assim a gente consegue liberar tempo para o pensamento criativo e para ajudar nessa geração de ideias, nos conceitos, né, e nos formatos mais inovadores. Então, aqui eu trago alguns exemplos assim de ferramentas. O evento ele foi bem direcionado para ferramentas da Adobe, né? A Adobe lançou muitas ferramentas lá nesse evento, assim. Então, eu trouxe algumas que eu entendi que são mais aplicáveis no nosso dia a dia, né, enquanto Sistema Osergs. Eu já fiz também uma apresentação aqui para o time do Sistema Osergs e agora pensando mais nas nossas cooperativas, né, em como escalar as nossas jornadas de comunicação, mas sem perder a nossa essência, né, comunicando com o nosso propósito. Então, aqui uma das primeiras ferramentas que eu trago é o Adobe Mix Modeler, né, que ele consegue planejar e medir campanhas de marketing de uma forma bem eficiente e integrada, e com a orientação exclusivamente, né, para os dados. Então, através dessa ferramenta, a gente consegue simular alguns cenários e avaliar qual seria o impacto real dessas ações em diferentes canais, né? E aqui, quando a gente fala em diferentes canais, eles são pagos, orgânicos ou próprios, né, como os nossos sites. Eu não vou trazer aqui o detalhamento de cada uma das ferramentas, porque senão a reunião também vai se tornar um pouco longa, mas depois no final eu compartilho também um link onde dá para ver algumas palestras que estão abertas ao público, e daí se vocês quiserem também se detalhar em cada uma delas. Aí a gente tem o Brand Concert, que é um agente, né, de inteligência artificial para criar experiências personalizadas para os clientes. Então, a gente consegue incluir texto, voz e imagem para fazer essas interações com os clientes, né? E o grande X da questão, né, que a gente traz, assim, é a gente não tem mais como perguntar se a gente vai usar a inteligência artificial, né? Eu acho que a pergunta aqui para a gente é como que a gente vai fazer para utilizar a inteligência artificial a nosso favor e conseguir dar mais velocidade para o nosso dia a dia. Então, outra ferramenta assim, que eu achei bem bacana assim, é o Adobe Agente Orchestrator. Então, são 10 agentes de inteligência artificial, e aqui na foto também mostra, né, o que cada um deles faz com base em dados e jornada. Então, o objetivo dele é principalmente escalar o conteúdo, né? Aquilo que eu já falei anteriormente, sem perder a autenticidade, né? A gente tem dentro do nosso sistema cooperativo muitos ramos, né? Então cada ramo tem a sua particularidade. Então, como que a gente faz para escalar conteúdos, por exemplo, numa cooperativa que tem muitos produtos, né? Então a gente consegue automatizar e personalizar toda a jornada do cliente através dessa ferramenta, e ele otimiza essa criação do conteúdo, ele entrega e analisa os resultados. Então, ele faz todo esse fluxo, né? Ele transforma esse fluxo de trabalho em um ecossistema inteligente e escalável, para que a gente possa realmente ouvir, né? E centrar a nossa entrega para a experiência do cliente.
Outro também que eu trago, assim, que é bem bacana, é o Gen Studio, né? Que através dele a gente consegue criar campanhas automatizadas e humanizadas, né? O que ele faz? Ele gera textos e imagens com prompts, né, específico, e dentro do evento eles davam exemplos práticos de como fazer essa geração de prompt para que a ferramenta consiga fazer o que ela, né, para que a gente consiga utilizar o máximo dela possível. Ele adapta as campanhas por personas, por região e por canais, né? Então a gente tem cooperativas que atuam em várias regiões, né? A gente tem cooperativas que atuam aqui no Rio Grande do Sul e em culturas diferentes em outros estados, então ele é uma ferramenta bem bacana nesse sentido. Ele verifica, então, a conformidade com a identidade da marca, então a gente consegue criar essa identidade da marca e fazer com que todos, né, as regiões e as unidades das cooperativas consigam criar, seguir aquela identidade, e ele também planeja e analisa o desempenho com dados. Então, aqui eu trouxe, né, três formas, assim, que a gente consegue aplicar as cooperativas. Então, é o Firefly, né, que eu acho que é o mais conhecido, assim, do pessoal, que ele é integrado ao GenStudio, e ele vai gerando as imagens com base no texto. Então, a gente não precisa, né, a gente consegue reduzir os custos com o banco de imagem, e a gente consegue ajudar equipes menores, que a gente sabe que dentro das cooperativas a gente tem uma gama diversa, né, de equipe de comunicação. A gente tem equipes de comunicação que são bem robustas, né, de cooperativas maiores, mas a gente tem também aquelas cooperativas que têm as equipes, né, que é uma pessoa só dando conta aí de toda a comunicação. Então, através do Firefly, a gente consegue aí criar esses materiais visuais mais rapidamente, né? E facilita a produção de peça para esses núcleos regionais. O GenStudio ele também se conecta com o Adobe Experience Cloud. Ele oferece análise de performances para campanhas, né? Então a gente sabe que nem sempre a gente tem a possibilidade de ter agências de comunicação, agências de conteúdo para criar os conteúdos para as nossas cooperativas, né? Então, através dessas plataformas, dessas ferramentas, a gente consegue entender quais são as campanhas que vão engajar mais com o perfil de cooperado também, né? A gente tem o cooperado, a gente tem o coordenador de núcleo das cooperativas, então, de acordo com o nosso público, a gente consegue também criar uma comunicação mais personalizada. Uma coisa também que foi trazida bem fortemente assim durante o evento é a questão de ter formatos, né, imersivos. Então, essa é a nova forma de engajar as pessoas nas nossas campanhas, né? Transformar essas campanhas não só em campanhas, né, vendedoras, e sim em experiências. Esse é o grande potencial de engajamento que a gente tem hoje, né? Porque essas campanhas imersivas, né, esses formatos imersivos, eles reforçam a mensagem, eles têm uma comunicação memorável, fortalecendo os vínculos com os nossos associados, né? Então, a gente traz muito essa questão, porque hoje em dia a gente tem o desafio maior da nossa comunicação é realmente chamar a atenção das pessoas. Tem muita informação acontecendo, e de que forma a gente consegue, né, criar esse vínculo com o nosso associado para ter uma comunicação mais fortalecida, uma comunicação mais próxima, que a gente sabe que também no cooperativismo isso é bem importante. Eu trouxe aqui três cases inspiradores também das palestras assim, de grandes marcas que eu assisti, que eu achei que foram as mais inspiradoras. Assim, uma delas é da Coca-Cola, né? O CEO da Coca-Cola ele falou muito sobre a questão de alinhar dados com empatia para a gente criar experiências contextuais, né? Então, eles usam muito a inteligência artificial para melhorar os processos internos, para criar conteúdos para diferentes pontos de venda, para criar campanhas de marketing, para analisar, né, esses dados que a gente tem nas campanhas para nos ajudar numa tomada de decisão mais assertiva. E todos eles, né, quando a gente fala em inteligência artificial, falam muito sobre a tecnologia ser aliada ao toque humano, né? Aquela premissa de que a inteligência artificial ela não substitui as equipes, não substitui o ser humano, mas ela tem um espaço bacana aí para a gente conseguir operacionalizar coisas que são mais
burocráticas, coisas que são mais operacionais mesmo, e a gente consegue libertar aí as pessoas para fazer o pensamento da estratégia. Uma coisa que ele comentou, assim, que foi bem bacana, foi a questão do global versus o local, né? A Coca-Cola é uma marca global, né? Então ela se comunica de uma forma única com o mundo todo, mas ao mesmo tempo ela precisa entender cada região e cada país para conseguir se comunicar daquela forma, né, de uma forma diferenciada com cada uma dessas regiões. Então, o James trouxe muito a questão de, né, essa frase que eu trago aqui em destaque, que é otimismo, felicidade e a ideia de um mundo melhor são verdades universais, mas para ganharem vida precisam ser profundamente locais. E assim que a Coca-Cola se conecta com o mundo país por país, né? Então eles utilizam muito a inteligência artificial para se conectar com cada uma dessas localidades e as suas especificidades, né? Então a gente aqui no Sistema Ocergs também tem olhado bastante para isso, né? Com bastante carinho, para que a gente consiga atender cada ramo do cooperativismo, cada especialidade do negócio de uma forma diferenciada, mas sem deixar de trazer a nossa mensagem principal, né? Uma coisa também que eu achei bem legal, assim, que a gente, quando a gente fala em organização de eventos, né, que a gente faz eventos para os associados, a gente, enquanto sistema, faz eventos para as cooperativas, né, o quanto tudo que tem no evento comunica, de alguma forma, né? O CEO da Coca-Cola, quando ali na fotinho da esquerda, não sei se vocês conseguem ver, mas durante toda a palestra dele, né, durante todo o painel dele, ele e o mediador estavam tomando uma Coca-Cola. Então, o quanto são pequenos detalhes, né, que fazem ali a diferença quando a gente está tentando se conectar com o nosso público, né, quando a gente está tentando trazer uma mensagem e uma verdade, assim, né. Outro case também que eu achei bem bacana foi com a vice-presidente da Eli Lilly, né, que é uma indústria farmacêutica, e ela traz bastante sobre como utilizam, né, dentro da Eli as ferramentas, né, de inteligência artificial para acessar os pacientes, né, para que os pacientes tenham uma melhor experiência nos seus tratamentos. Essa é uma indústria, né, que cuida bastante de doenças mais raras, assim, mais diferentes. Então, o quanto também esses clientes, né, esses pacientes precisam ter uma personalização empática e de que forma eles utilizam também as ferramentas de inteligência artificial e o quanto isso é a base para que a marca, né, esteja cada vez mais próxima ali dos seus pacientes. E daí também trago, né, o grande mote assim dessa palestra que a tecnologia só faz sentido quando aproxima pessoas, né? Então, na Lili, personalização é mais do que uma estratégia, é um cuidado em escala. Então, quando a gente fala em saúde, né, de que forma as cooperativas também do ramo de saúde podem utilizar as ferramentas de inteligência artificial para ter esse cuidado, né, de uma forma mais Sim. escalável, assim. Então, um case bem bacana também que vale a pena conferir. Outro case que eu trago, e aqui é o último, né, para a gente não tomar muito tempo, é o CEO da JP Tá. Morgan. Então, Tá. ele fala muito, Não, em assim, relação sobre ao que você como a comentou da gente parte do pode mercado, utilizar. Tem alguém com o microfone mas aberto, eu acho. De como a gente pode utilizar as ferramentas da inteligência artificial para ter tá. uma liderança com empatia, né? A gente não fala aqui apenas do marketing, mas a gente sabe também que tem aqui na comunicação e tem na questão das cooperativas, né? A questão da inteligência artificial para ter dados para a organização, né? De que forma essa empresa também utiliza, é uma empresa financeira, né? Uma das maiores empresas financeiras ali dos Estados Unidos. Então, como que a gente pode utilizar a inteligência artificial, né, para liderança mesmo, né? Quais os dados que a inteligência artificial, quais os insights que a inteligência artificial pode nos trazer para que a gente consiga liderar em tempos incertos, né? A gente tem visto tudo mudar muito rápido, assim, e o tempo todo. E ele comenta muito sobre a questão da inteligência artificial ela não ser
uma responsabilidade apenas do setor de inovação de dentro da cooperativa, né? Ela deve fazer parte do DNA de toda a organização. Então, né, da parte de tecnologia, na parte da comunicação, na parte do operacional, né, do comercial da cooperativa, da empresa, tudo isso faz com que isso acabe se tornando parte do DNA, né, da empresa, e só assim a gente vai conseguir colocar ela no nosso dia a dia. Uma das palestras aqui que me chamou bastante atenção, que foi como se fosse um workshop, né? É o Alice em Marketing Wonderland. Então, é a inteligência artificial no país da Alice, né? No País das Maravilhas com a Alice. Então, ali uma coisa bem legal que eles trouxeram foi toda a sala do workshop, ela foi decorada com o tema do Alice no País das Maravilhas, né? E todo o workshop falou muito sobre a inteligência artificial no marketing, e aqui eu trago 5 pontos, né, para que a gente possa pensar um pouquinho assim quando a gente tiver esse assunto para conversar, né, no marketing e com a inteligência artificial. Então, desafios e oportunidades na era da inteligência artificial, né, assim como a Alice no filme ela perpassa um mundo desconhecido, a gente também, enquanto empresa, enquanto cooperativa, está explorando esses territórios novos, né? Então a gente precisa ter curiosidade, a gente precisa se adaptar e a gente precisa ter coragem para navegar nessas mudanças, né? Que são muito rápidas e muito imprevisíveis. Então, a curiosidade como um motor de inovação, né? A Alice era um personagem que ela busca muito sobre resposta, ela busca muitas respostas sobre tudo, né? Então ela questiona tudo que ela vê. Então isso também é importante para o profissional de marketing, né? Para que ele possa explorar essas possibilidades e de que forma essas possibilidades podem ser relevantes aí para o seu dia a dia. Então, abraçar o desconhecido, né? A jornada da Alice no filme, ela enfrenta esse desconhecido com coragem, né? Então, a gente, enquanto profissional de marketing das cooperativas, precisa ter, né, essa coragem. Às vezes, a gente não vai ter o sim na primeira oportunidade, né? Mas então, como que a gente vai buscar essas novas estratégias para conseguir alcançar e ir descobrindo esse novo desconhecido, assim, né? Então, outro ponto aqui é a personalização e a experiência do cliente, né? Então, assim como os personagens únicos, assim, que a Alice encontra no caminho da jornada dela, né? De que forma a gente pode reconhecer e atender essas individualidades desses clientes, né? A gente precisa criar essas experiências memoráveis e cada vez mais personalizadas, num mundo em que a gente tem muitos elementos, né, e muitas informações acontecendo ao mesmo tempo. Então, a experiência personalizada é o que vai ditar aí essa comunicação e essa aproximação com o nosso cliente, né? E a transformação contínua, né? Essa transformação, essa mudança constante, né, nesse ambiente dos nossos negócios, né, do cooperativismo, enfim, exigindo, né, que as empresas sejam cada vez mais ágeis e resilientes. E aqui a gente comenta muito sobre essa questão da agilidade, né, do quanto a gente precisa tomar decisões rápidas e replanejar a rota, muitas vezes, de uma forma muito rápida, para que a gente não perca aí o momento, né? Então, aqui eu trago algumas ativações que aconteceram lá no evento também. Aqui é bem interessante, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente teve muitas ativações com a inteligência artificial, a gente também teve interações muito analógicas, né? Algumas ativações ali, por exemplo, como essa do canto inferior direito, que é com os cubos mágicos, né? Então a empresa convidava as pessoas para participar dessa montagem de uma figura maior, que era o rosto de uma mulher através dos cubos mágicos, né? Então, o quanto a gente também quer se conectar com esses clientes de uma forma ali no presencial, né? Ali na esquerda a gente tem um jogo de dardos, né? Que é um jogo super antigo e super analógico, então eles trouxeram bastante essa questão das brincadeiras de infância, assim, do público, né? Acho que isso também é uma coisa
legal de trazer aqui, de entender qual é o público que vai num evento como esse, né? E entender o que faz sentido para aquele público. Então, um jogo de golfe ali no presencial, e esse do Fox ali, digitando numa máquina de escrever, tu chegava lá pro personagem, né? E ele pedia para tu dizer uma palavra e ele escrevia um poema com base na palavra que tu dizia. Então, essa foi uma das ativações que mais teve fila, assim, para as pessoas participarem, porque ela transforma muito também essa questão da personalização, né? Traz o analógico, mas com certeza ele também utilizava ali, a inteligência artificial para conseguir fazer esses poemas de uma forma tão rápida. Então, a pessoa levava para casa ali o poema já com base na palavra que ela escolhia. Além disso, né, Do nosso amigo Roger. toda a experiência do cliente no evento mesmo, foi muito imersiva, assim, né? Então a gente teve no primeiro dia do evento, depois que encerrou o evento, todos os participantes que estavam inscritos tinham a possibilidade de visitar o Museu de Cera, lá de Las Vegas, que é o Madame Tussauds, que é um museu, né, de cera que tem em vários países, né, em várias cidades do mundo, com esses personagens, né, artistas famosos, enfim, então um coquetel que acontecia ali no museu. Então a pessoa que participava do evento tinha a oportunidade de visitar. Outra das ativações também que aconteceu, assim, então toda Las Vegas, né, falava sobre o Adobe Summit. Então essa figura ali do meio é uma esfera, né, que foi lançada há pouco tempo lá em Las Vegas, uma atividade turística, assim, então passa milhares de telas ali na esfera gigante. Então, ali, mesmo as pessoas que não estavam participando do evento, né, conseguiam ver que o Adobe Summit estava acontecendo ali na cidade. Também no último dia do evento, eles fizeram com os participantes uma visita ao autódromo, de onde acontece a Fórmula 1 lá em Las Vegas. Então, eles fizeram todo um momento para os participantes, né, fazerem um pit stop, como se a gente estivesse fazendo mesmo o pit stop lá de um carro de corrida da Fórmula 1. A gente sacudia a bandeirinha da chegada, né? Tinha um simulador ali também de corrida, né? Então, tudo isso para fazer com que as pessoas realmente vivenciassem o evento, assim, e a atmosfera na prática, né? Então, aqui a gente traz também, além do marketing, né, além da inteligência artificial no marketing, a gente também consegue ter ferramentas para gerir equipes, né, gerir tarefas, para que a gente consiga ter uma colaboração entre todas as áreas. Aí eu trago aqui esses três exemplos, né, esses três assuntos, então, para gestão de tarefas, para eficiência operacional e segurança jurídica, então, que é o Avalara, que é uma ferramenta, né, que foi apresentada lá nas ativações, não é da Adobe, mas é uma empresa que tinha lá nas demonstrações, nas ativações. Então, através dela, a gente consegue fazer a declaração de impostos de forma mais automática, né? Então, como que a inteligência artificial ela pode estar em vários setores dentro da cooperativa, né? Ela pode estar na governança, ela pode estar nos eventos, ela pode estar inclusive na segurança jurídica, né? E aqui na inteligência de dados, né, trago três ferramentas ali, três plataformas que a Adobe apresentou também lá no evento. Então, aqui eu trago algumas reflexões, né, na prática de como que as cooperativas podem modernizar as suas operações e fortalecer, né, essa relação delas com o associado. Então, utilizar a inteligência artificial para oferecer produtos e serviços alinhados às necessidades individuais, algo que a gente já falou ali anteriormente, né? O atendimento, né? A gente já tem cooperativas, muitas cooperativas usando a inteligência artificial na parte do atendimento para responder dúvidas e para agilizar o suporte, né, aos associados, aos interessados. Para a criação de conteúdo, né, criar campanhas alinhadas com os valores das cooperativas.
e para interpretar os dados dos associados, né, para que a gente consiga identificar as oportunidades e melhorias da inovação ali nos produtos e serviços. Aqui a gente tem algumas reflexões sobre a inteligência artificial e sobre o negócio da cooperativa, né? De que forma ela pode ajudar no negócio da cooperativa. A gente não fala aqui só em melhoria de processo para a equipe, né? Mas através da inteligência artificial a gente consegue tomar decisões baseadas em dados, a gente consegue automatizar os processos operacionais, né? Consegue fazer o atendimento associado, consegue fazer uma previsão e uma otimização da produção. Então, quando a gente fala ali na produção, né, das cooperativas, consegue fazer um marketing inteligente e de relacionamento, né? Melhorar esse marketing de relacionamento. Consequentemente, isso faz com que a gente consiga reduzir custos e desperdício, né? E por que que é tão importante assim para a gente ter uma maior competitividade no mercado, né? A gente não pode falar de inovação, né? Falar de tecnologia sem ter o nosso propósito, né? Onde que a gente quer chegar. Então, o cooperativo é um modelo de negócio sustentável, mas a gente também precisa, né, atender aí as necessidades do mercado, enfim, e estar atento, né, ao que temos aí de ferramenta para conseguir essa maior competitividade. A gente tem também alguns exemplos, né, que eu trago aqui de cooperativas que já utilizam a inteligência artificial, né, para otimizar os processos. A gente tem um exemplo ali da Coprel, que já tem a leitura, né, da energia feita através da inteligência artificial. A gente tem as cooperativas fazendo capacitações para os seus associados, né, com base nesse tema. A gente tem cooperativas de saúde já, né, desenvolvendo modelos preditivos, né, entendendo, né, qual é o futuro, né, desse paciente com base naquilo que ele já consultou, dos atendimentos que ele já teve aí nas cooperativas. A gente tem também um exemplo bem legal da Cotrijal, né, que faz a escolha, né, das melhores sementes também já através da inteligência artificial. E o Smart Cop, né, que também é um exemplo bem bacana, assim, para a gente acompanhar aí a produção do solo, né, e o dia a dia no nosso agro. Então, como, né, que a gente vai se adaptar e como que a gente vai inserir essa inteligência artificial, né, no nosso dia a dia. Então, o papel do sistema OSERGS é exatamente, né, incentivar e apoiar as cooperativas, né, na implementação dessas tecnologias, dessas inteligências artificiais de diversas formas. E aqui eu trago quatro, né, reflexões para a gente, assim. Então, a gente, enquanto Sistema OSERGS, já faz o fomento ao uso da inteligência artificial, né? Como essa reunião é um próprio exemplo disso, né? A gente percebeu bastante, assim, esse gap, assim, dentro das nossas cooperativas e resolveu trazer para vocês para, assim, incentivar, né? Para que vocês procurem também ferramentas e nos tragam esses insights de vocês. Então, a gente também já lançou o edital de incentivo, né, da inovação através do nosso InovaCoop. A gente incentiva a participação, né, e possibilita a participação de eventos como o Salt Summit, né, entre outros também que a gente tem participado. A gente investe na formação de equipes, né, para compreender e aplicar melhor as ferramentas, né? O nosso papel é promover workshops temáticos e capacitações práticas também para as cooperativas. A gente está olhando bastante para isso aqui no Sistema OSERGS. O nosso papel também é promover parcerias estratégicas, né? Então, através também do nosso edital de conexão com as startups do InovaCoop, a gente também consegue fazer essas parcerias, né? Trazer empresas especializadas em tecnologia para trazer soluções de inteligência artificial para as nossas cooperativas. Então, né, a gente vem divulgando bastante isso. E uma coisa que é bem importante, né? Eu acho que para todo mundo, assim, é a gente testar, né? A gente está num ambiente novo em que tudo muda muito rapidamente. Então, a grande sacada aqui da inteligência artificial é realmente testar as plataformas, testar as ferramentas,
para que a gente consiga avaliar essa eficácia, né? Então, cada cooperativa vai ter a sua dor, cada cooperativa vai ter o seu desafio, a sua necessidade, então por isso que é importante cada cooperativa, né, entender qual é a sua necessidade e ir testando, né? E a gente não ter medo também de recalcular a rota. Então, a ideia, né, do evento também, acho que é bem importante, assim, ressaltar, de todas as áreas, né? A ideia é que a gente não perca esse fator humano, né? Então, que a gente valorize cada vez mais o fator humano, então a gente liberar esses espaços para que a gente consiga pensar na estratégia, para que a gente consiga realizar aquelas tarefas que exigem a empatia em um diálogo, que é uma coisa que a inteligência artificial não faz, né? Então, a inteligência ela só vai fazer sentido quando ela tiver esse canal da cooperativa para escutar o seu associado, né? Uma coisa que foi trazido bastante assim no evento é a questão da coautoria, né? Através dessas plataformas, dessas ferramentas de inteligência artificial, a gente consegue ir contribuindo uns com os outros, né? E é assim que a inteligência artificial vai cada vez mais nos ajudar, né? Então, é muito a ver com o que a gente fala também no nosso cooperativismo. E aqui a importância, né, da gente manter as decisões finais, sempre observando os dados e os contextos aí locais e individuais de cada realidade. Acho que aqui, além, né, da gente trazer também um pouco sobre a experiência em si, né, a gente também, enquanto sistema Alcergues, tem como papel incentivar que vocês, dentro das cooperativas, ou então incentivem as suas equipes para fazer imersões como essas, né, quando a gente fala, não precisa ser numa viagem internacional, mas uma viagem, né, uma participação em um evento, nos nossos workshops aqui, nos eventos que a gente também tem promovido, assim, através do sistema Alcergues, né? Mais do que o conhecimento técnico, né? Quando a gente vai num evento como esse, ampliar nosso repertório, ampliar uma visão estratégica, né? E entender esses conceitos de uma forma mais macro, né? Enxergar outras realidades, assim. Eu acho que é a gente entender e enxergar novas perspectivas, né? A gente sair da nossa zona de conforto, ver diferentes realidades, né? E incentivar a coragem da gente sair dessa zona de conforto, incentivar nossos colegas, nossos colaboradores, né? Para que a gente possa ampliar esses horizontes, né? E eu falo assim que essa viagem para mim ela foi uma viagem, né? Uma jornada de transformação pessoal. A gente acaba quando a gente. Eu fui sozinha na viagem, né? Então isso também me obrigou ali a sair ali dessa zona de conforto, né? E eu acho que o importante dessas oportunidades é realmente a gente questionar as certezas que a gente tem, né? Da gente parar um pouquinho para olhar nas nossas realidades aí nas nossas cooperativas, né? A gente acaba enxergando outros horizontes e de que forma isso também pode fortalecer o senso de propósito do trabalho que a gente desenvolve, né, enquanto cooperativismo. Assim, eu acho que eu vi muito assim do quanto tudo que a gente fala, né, hoje em dia de inteligência artificial, de conexão humana, ela tem muito a ver com uma coisa que a gente faz há muito tempo, né? Então, de que forma a gente também pode incentivar os nossos colaboradores, nossos colegas, enfim, para a gente desenvolver essa autonomia e esse protagonismo, né? Então, uma reflexão que eu trago aqui também, né, é o nosso papel enquanto comunicador dentro desse cenário, né, de inovação e de tecnologia, assim. Essa é a nossa forma de comunicar, né? A gente usar a inovação, a gente usar a inteligência artificial para comunicar o nosso negócio com propósito, né? Então, o nosso papel enquanto marqueteiros, enquanto profissionais da comunicação, é garantir a continuidade e a competitividade do nosso negócio, né? A gente sabe que a gente tem uma relevância, mas a gente precisa mostrar isso para as pessoas, né? Então, o meu convite aqui é para que a gente, a partir de hoje, enfim, acho que muitos também de vocês já vêm fazendo isso, né? Mas de que forma a gente pode traduzir o propósito do negócio cooperativo com um valor para a comunidade,
né? A gente fala muito bem de dentro para dentro, né? Mas de que forma a gente pode fortalecer a nossa marca, né? A marca das cooperativas como um diferencial competitivo, né? Como que a gente pode engajar os nossos associados, como que a gente pode atrair novas gerações, novos públicos, né? E o Sistema OCERGS, ele está aqui para ser o suporte de vocês, né, nessa estratégia e nesse crescimento do negócio. Tudo que a gente vem fazendo, né, nos últimos tempos, assim, é sobre tornar o cooperativismo cada vez mais competitivo, né? Então, eu acho que através desse evento, dessa participação e da inteligência artificial, a gente tem muito a ganhar, assim, né? Então, aqui eu coloquei o QR Code de algumas palestras, alguns keynotes que estão disponíveis, né, para o público em geral. Se vocês quiserem acessar, tiverem alguma dificuldade de acessar também, vão me avisando se vocês precisarem de algum auxílio. Mas a ideia aqui agora também é escutar um pouquinho de vocês, né? Entender qual é a dificuldade também de vocês aí na cooperativa, na realidade da cooperativa, de colocar a inteligência artificial mais no dia a dia de vocês. Né? A gente vem pensando aqui, vem escutando vocês também muito quando nas avaliações dos nossos eventos, e a gente tem feito bastante isso de trazer profissionais do mercado para falar sobre né, a comunicação, sobre inteligência artificial, mas a gente tem sentido de vocês também essa necessidade mais prática. E para isso a gente precisa ouvir você também, né? E precisa entender o que é difícil para vocês, para que a gente também possa ser mais efetivo nas nossas entregas, né, Simone? Eu acho que aqui também é legal da gente ouvir um pouquinho vocês, se vocês, né, a gente pode também fazer uma pesquisa ali para ouvir. A gente já tem os temas que vocês trazem bastante em outras oportunidades, mas de forma bem prática, assim, né? O que da inteligência artificial hoje para vocês é mais difícil de perceber e de conseguir aplicar, né? A geração de prompt para inteligência artificial, é saber quais são as ferramentas disponíveis, né? Então, aqui eu trouxe muito das ferramentas que são da Adobe especificamente, mas a gente tem muitas outras ferramentas que são gratuitas e que são mais acessíveis, né? Então, a gente quer ouvir também um pouquinho de vocês, ver o que vocês acham, alguns insights, também estamos super abertos aí também para ouvi-los. Boa tarde, meninas, tudo bem? Oi. Parabéns, parabéns pela iniciativa, parabéns pela palestra. Gurias, a gente vem pesquisando muito sobre inteligência artificial, tá? E eu acho que o que tu falou, assim, que é o nosso ponto de partida, a gente tem dois aqui, né? O primeiro é a gente, como jurídico, né, vem se preocupando muito na questão da segurança jurídica da IA, né? E das ferramentas a serem utilizadas com essa segurança jurídica, né? Então, o primeiro passo aqui que a gente está fazendo, a gente não tem ainda, não tive ainda esse retorno dessas ferramentas para a gente poder usar e o que é seguro, né? E aí, toda uma pesquisa antes disso me passaram, né, quando foi pedido para a gente trazer essas ferramentas, e aí eu fui trazendo alguns questionamentos, né? Que daí a gente trabalha aqui muito LGPD e também as informações que a gente sabe que é inserida nesse universo de inteligência artificial, que a gente sabe que pode gerar outras informações, enfim, baseado no que os técnicos me falaram. Eu acho que são dois pontos muito importantes para nós hoje para avançar, sabe? Eu sei que não vai ter um mundo ideal, eu sei que isso é necessário, mas eu acho que esse é o nosso primeiro ponto de partida, assim, essa segurança de utilização das ferramentas. Sim, e da gente utilizar elas com responsabilidade, né, Michelle? Acho que isso é bem importante e por isso que a gente precisa tanto do fator humano, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, assim, do quanto a visão das pessoas e esse olhar mais crítico e mais analítico, assim, para a gente não ser engolido e acreditar em tudo que está posto ali, né, nas ferramentas, enfim. Eu Achei acho que muito boa essa. seria temas importantes de a gente tratar, sabe? Uhum. Achei bem interessante essa tua fala, Michele. Já anotamos aqui, porque a gente quer justamente instigar que vocês nos tragam os insights e as dúvidas e as necessidades dos pontos relacionados à IA,
porque a gente também entendeu que não vai poder fugir dela, né? Já sabemos, a gente vai precisar entender como melhor utilizá-la. Então, tudo que vocês quiserem abrir hoje aqui, a gente está anotando, porque é o que a gente vai construir para o nosso próximo encontro de comunicação, que eu já vou dar um spoiler. Ele vai acontecer dia 7 de novembro desse ano, né, em Porto Alegre. Então, já se preparem, já salvem na agenda de vocês, 7 de novembro, aqui em Porto Alegre. E aí, e essas falas de vocês, nessas conversas que nós tivemos hoje e as próximas, a gente vai tentar atender essas dúvidas nos nossos encontros, tá? Por isso que a gente quer muito ouvir vocês. Desde questões jurídicas, que é super pertinente isso que tu falou, Mi, até outras dúvidas. Então, por favor, podem até escrever no chat, quem tiver mais tímido de falar, mas não deixe de nos contar o que vocês querem ouvir, porque o nosso papel enquanto sistema é dar suporte para vocês em relação a esses pontos, tá? A Gabi, é verdade, Gabi, tem razão, ela não cria, né? Ela gera, a inteligência ainda é nossa. E a sensibilidade, principalmente, né? Então, esse é o grande ganho do jogo. E quem conhece o cliente, né? Quem entra em contato, quem troca com o cliente, com o associado, ainda somos nós, pessoas, né? Então, isso é bem legal, assim, da gente ter, né, na nossa visão aí. E a Lenara escreveu aqui que é RD Summit, 7 de novembro, em São Paulo. Olha, de verdade, a gente não tinha me dado conta disso. Então, esqueçam dia 7 de novembro e logo daremos novas notícias da data. De fato, não tinha tentado. Não, ok, não vamos competir com a RD Summit. Gente, não acredito que vocês vão querer ir no RD Summit e não vão querer vir no nosso workshop. Que gafe. Chocada. Não, tá entendido, jamais. A gente não vai competir com eles, não, porque a gente quer vocês aqui em Porto Alegre também. A Raquel colocou ali que entre tantas tecnologias existentes, qual escolher, né? Eu acho, Raquel, que tem tantas coisas inicialmente gratuitas, obviamente, a gente sabe que não tem almoço grátis, mas tem tantas ferramentas inicialmente gratuitas que facilitam a gente testá-las, né? Então, eu acho interessante que a gente consegue trafegar mais rapidamente, né? Entre as tecnologias gratuitas à disposição para poder depois testar tecnologias mais robustas, que é o caso principalmente da Adobe, né? De algumas tecnologias da Adobe que a Rafa traz na fala dela. Oi, tudo? Tudo. Eu acho que até a gente, enquanto cooperativas, compartilhar aquilo que está sendo usado por nós e dando certo, né? Porque a gente acabou comprando algumas também, pegando licença, para a gente poder contribuir. Não sei se a gente pode colocar no grupo, eu estou usando essa tecnologia para fazer tal coisa. Às vezes é legal alguém que já esteja utilizando na área das cooperativas para a gente saber que dá certo, né? Com certeza. Acho que é bem legal. Acho que esse é o grande lance desse compartilhamento aqui das nossas conversas, né? O objetivo é justamente esse, né? O que tu traz de possibilidades, assim, de compartilhar ali no nosso grupo o que está testando, e a gente também vai trazer isso cada vez mais para vocês. A gente também ainda está... a Rafa justamente foi a esse evento com esse intuito de entender qual era a robustez da IA em aspectos de tecnologia lá fora, né? Porque realmente a gente sabe, chega antes lá fora. Então, quando chegasse aqui, a gente já estaria um pouco mais embasado nisso. Mas acho bárbaro isso, Raquel, da gente conseguir colocar ali no grupo, e da mesma forma a gente também vai fazendo. Espero que os outros colegas também dividam com a gente. Não, esse é do Fellow. Só não sei se mais alguém quer falar. Se não, vocês podem escrever ali no grupo, se não podemos continuar, né, Rafa, continuando, conversando no nosso grupo de trabalho. Achei bem legal essa colocação, Cristiano. Eu estou falando tudo justo ao mesmo tempo, porque eu falo rápido mesmo. Que é a gente entender que a ferramenta é gratuita, é verdade. A gente tem a questão do desafio ali do sigilo de informações, e esse é um ponto que eu entendo como bem importante para a gente trazer no nosso workshop, tá? Ele é relevante, não vem só na tua fala e na fala da Michelle, mas é um ponto, sim,
de reflexão e a gente deve trazer essa pauta no nosso workshop. Vamos tentar fazer antes do RD Summit para fazer um preparatório para o RD, então. Deixa que a gente vai se virar aqui nas datas e logo a gente traz uma data para você específica. O link do grupo, Perfeito. Matheus, a gente coloca para Já ti. mando aqui. Já está mandando? Beleza. A Rafa Uhum. coloca aqui. Para quem está nesta reunião e não está no nosso grupo de WhatsApp, a Rafa coloca, por favor, entra lá, que a Raquel, onde a Raquel comentou que a gente troca as ideias mais rapidamente, assim, né, Raquel? Onde a gente coloca as nossas questões, onde a gente consegue dividir informações e principalmente a gente faz a alocação de informações para vocês, os nossos eventos, de tecnologia, de tudo que a gente tiver. Achei legal, assim, Dara, de colocar realmente as ferramentas nossas do dia a dia, e eu gosto muito disso quando a gente fala do exemplo prático, né? E a IA tem essa característica de mostrar tudo na prática, então vai ser massa. Tu coloca aqui, Rafa, no grupo, ou tu coloca de Sim, novo coloco. né, Já no tô chat aqui, buscando onde a aqui. gente está agora? Uhum. Sim, já estou mandando aqui só um minutinho. Tá. Processos diários. Oi, Andressa, tudo bem? Andressa, tu é mais falante, hoje estás escrevendo. Mas eu concordo contigo, assim, a gente tem usado com bastante frequência justamente para os nossos processos diários, sabe? E também entendendo, tirando um pouco do preconceito de usar IA para fazer atividades minhas que eu deveria estar fazendo. Mas essa é esse grande pulo do gato da IA, né? Poder utilizar para as coisas mais operacionais e deixar a gente com o tempo mais livre para as coisas mais estratégicas, mais sensíveis, né? E mais que necessitam do nosso extra, né? Uhum. Já coloquei o link do grupo aqui. A Perfeito. gente vai compartilhando ali. Ah, eu concordo contigo, Matheus. Pergunta, explica para ela o teu processo e pergunta. Acho bom. A gente tem feito algumas experiências bem curiosas, tá, Matheus e pessoal, com essas perguntas para IA. E também um teste que a gente tem feito aqui, dá para colocar aqui, está no grupo, né, Rafa? Para você perguntar para a IA quais são os teus 5 maiores gaps, considerando as perguntas que você faz para ela no dia a dia. Ela responde coisas bem interessantes sobre a gente mesmo como profissional. Então, está super valendo aí as perguntas. Pessoal, a Rafa já colocou aqui no chat, tá? Para o grupo. Pessoal, por favor, que ainda não entrou, entra. A gente tem sempre papos muito interessantes. Vamos começar logo, além de divulgar para vocês as possibilidades de data, então, agora considerando a informação do RD, que realmente eu me passei aqui nela, né? Confesso que fiquei estarrecida de não ter me dado conta que era essa data, mas nada impede, né, da gente mudar. Isso era uma data prévia, a gente ajusta isso de imediato e a gente manda para vocês o nosso grupo e a gente também vai fazer algumas perguntas do que mais vocês querem ver em breve, tá? No workshop, para trazer só os nomes que vocês quiserem ouvir que possam nos dar as melhores respostas para as nossas dúvidas de comunicação e marketing. Acho que era isso, né, Rafa? Agradecer o Sim, pessoal muito mais uma obrigada, vez pelo gente. tempo de vocês aí, por querer ouvir a gente. A gente sempre gosta de ver vocês, apesar de ter tanta gente com a câmera aí fechada, e a gente queria tirar muito uma foto desse momento, que a gente sabe como é que é, né? O pessoal do marketing adora uma foto. Então, quem quiser, gentilmente, abrir a câmera para a gente ver vocês rapidinho, para tirar uma foto bem bonita. Vai ter que fazer em algumas partes. Rafa, você tira para nós? Sim. Uhum. Massa, bom demais. Pessoal, muito obrigada aí. Sorriam. Vou continuar agradecendo aí pelos comentários. Obrigada pelas Simone saiu colocações e tudo falando. mais. Eu sigo falando? Desculpa, gente. Tu Não saiu, consegui. não, tu saiu falando na foto. Tu saiu falando na foto, Eu mas fico tá tudo falante certo. mesmo. Tá tudo certo, tudo certo. Deixa eu tirar uma foto agora da outra página, porque não cabe todo mundo numa fotinha só. Só um minutinho. Mais uma vez. Agora é a última. Ai, que lindos. Deu, gente.
Isso, pessoal. Obrigada, então, mais uma vez. Beijo para todo mundo. Qualquer coisa, Obrigada, chamem no gente. nosso WhatsApp. Um abraço. Tchau, tchau. Beijão.